Bom dia, alunos do 6º ano da Escola Dinâmica. Vamos iniciar aqui, dar continuidade, na realidade, a aula que a gente trabalhou passado, falando da questão do setor secundário da economia e indústria. Falei para vocês que a indústria ela surgiu a partir da primeira Revolução Industrial no século XVIII, segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, e foi o fiel desenvolvimento econômico da balança mundial, né, que a partir daí o mundo passou a se envolver. A partir de então o mundo passou a se envolver de forma tal, pois a produção se tornou em larga escala, né, gerando aí o chamado excedente de produção, e esse excedente de produção passava a partir de então a ser exportado, né, que consequentemente favorecia o crescimento da economia interna dos países do mundo inteiro, né, de forma que essa produtividade ela passou a se envolver, né, cada vez mais, e a própria indústria passou por mudanças significativas, né? E a primeira mudança significativa foi a teoria do Fordismo, né? Onde a produção era feita sob esteiras, no qual cada pessoa tinha uma função dentro da indústria, né? Que é mostrado muito bem isso no filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, né? Onde a produção ela se tornaria de forma acelerada desta forma, né? Onde cada trabalhador ficava em sua posição e o produto iria passando e ele cada vez mais ia montando a sua parte, né? E aí, consequentemente, outras evoluções passaram a surgir, como o próprio toyotismo, né? Que já foi uma evolução do Fordismo, onde existia um sistema de rotatividade no processo de produção, né? Que no teoria do Fordismo, se um trabalhador adoecesse naquela área, aquela parte da produção, ela tinha que parar, né? E aí ia alterar todo o processo de produtividade. No toyotismo não, no toyotismo, o taylorismo na realidade, eles começavam a fazer o processo de rotatividade de produção, onde cada trabalhador fazia uma função específica e na outra semana já estava fazendo outra, e o cara conhecia todo o processo de montagem, onde se a pessoa adoecesse ou tivesse que faltar o trabalho, não iria afetar nenhum tipo de processo de produção. E aí, consequentemente, já foi um processo evolutivo do processo de produção, né? Vamos falar aqui da diversidade da produção industrial, né? A indústria, na realidade, ela é bem diversificada no processo produtivo. Podemos classificar a indústria de várias formas, conforme a sua diversidade de produção e outras características de maneira genérica. A indústria pode ser dividida em indústria de beneficiamento, que é aquela que apenas transforma um produto para que ele possa ser consumido, por exemplo, o refino do açúcar, ou seja, a fruta, né, a cana-de-açúcar é retirada da natureza e é refinada, então ela é uma indústria de beneficiamento, ela transforma a cana-de-açúcar no açúcar, né? A indústria de construção é aquela que utiliza diferentes matérias-primas para criar um produto novo, por exemplo, a construção civil está dentro dessa característica de produtividade. E a indústria de transformação, né, é a expressão do sistema, o conceito de indústria que engloba todas as atividades de reelaboração de uma matéria-prima, utilizando formas de produção de diferentes graus de sofisticação, como exemplo, a fábrica de lápis e de computadores. Existem, porém, outras formas de classificar as indústrias quanto ao grau de acabamento de produtos, que elas podem ser a indústria de base, né, aquela que produz bens e serviços de base para a utilização de outras indústrias, por exemplo, a indústria metalúrgica, a siderúrgica, a indústria química, de base de fabricação de cimento
indústrias têxteis, todas essas são consideradas a indústria de base, que retira diretamente da natureza e transforma esse produto no que será utilizado no dia a dia. A indústria de derivados, aquelas que utilizam como matéria-prima bens semi-acabados ou que foram beneficiados, dando-lhes o acabamento novo. Exemplo, a indústria de confecção, utilizando os beneficiados da indústria têxtil. E a indústria de bens finais, aquelas que produzem bens prontos para utilização ou consumo, independentemente de posterior acabamento. Exemplo, a indústria de cerâmica. Quanto à tonelagem de matéria-prima empregada e a quantidade de energia aplicada na produção, as indústrias podem ser classificadas em indústrias leves, aquelas dos produtos alimentares têxtil, como fumo, bebida, produtos farmacêuticos, confecções e calçados. As indústrias pesadas, que são as siderúrgicas e metalúrgicas, e fabricação de navios, de máquinas, veículos e automotores. Quanto aos fins de destinação dos produtos, as indústrias podem ser classificadas em indústrias de bens de consumo não duráveis, aquelas que produzem bens a serem rapidamente consumidos, exemplo, produtos alimentícios, bebidas, cigarros, calçados, medicamentos. Esses são os consumos de bens de consumos não duráveis, que você consome de imediato, ela se esgota rapidamente. As indústrias de consumos duráveis, aquelas que produzem bens com longo tempo de duração para constante aproveitamento da sociedade. Exemplo, eletrodomésticos, máquinas, veículos e motores. E as indústrias de bens de capital, também chamada de indústria de bens de produção. A indústria de bens de capital, também chamada de indústria de bens de produção, são as mais importantes de todas as modalidades de indústrias, pois produzem as condições necessárias à realização de outras atividades industriais e nos transportes fundamentais de exceção dessas atividades. Exemplo, a indústria de máquina e de ferramentas. Vamos responder agora algumas perguntas aqui do capítulo 13, da página 323. É o seguinte: no quadro abaixo, preenche os espaços com o nome de um produto criado em cada uma das revoluções industriais. Na primeira revolução industrial, a gente teve a criação do tecido, que foram as indústrias têxteis, que surgiram naquela época. Na segunda, com o surgimento do petróleo, nós tivemos aí a criação do carro. E na terceira revolução industrial, com a criação da tecnologia avançada, tivemos como destaque aí o surgimento do GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global. Então você bota aí tecido, carro e GPS. Veja a evolução tecnológica que passou a ter nesses tempos. Segunda questão. De acordo com o tipo de produto confeccionado, classifique o tempo de indústria apresentado. Tem aí, uma fábrica, as pessoas trabalhando aí com alimentação, acho que é chocolate, se não me engano, e aí você bota aí indústria de bens de consumo não duráveis, trabalha com alimento, indústria de bens de consumo não duráveis. Embaixo aí tem um metalúrgico, aí você bota aí, metalurgia, indústria de base. E do lado direito você tem uma montadora de automóveis, onde você bota aí, indústria de bens de consumos duráveis. Ok? E aí você completa aí os 3 quadrados. Terceira questão. Hoje somos 7 milhões de pessoas no planeta. Nossa espécie existe há cerca de 130 mil anos, mas de uns tempos para cá, a população vem aumentando em ritmo acelerado. Podemos dizer que o grande estouro populacional começou no século XVIII, com a Revolução Industrial. O uso do vapor, da energia elétrica, partiu que a indústria avançasse, facilitando a vida das pessoas daquela época, favorecendo o aumento da população. Então, a letra A. Segundo o texto, quando ocorreu o primeiro grande crescimento populacional? Aí você bota aí, no século XVIII, na época da primeira Revolução Industrial, porque a partir daí a economia passou a se tornar mais
como é que eu posso dizer, mais concreta, né? As pessoas começaram a ter a ousadia de ter mais filhos, e aí, consequentemente, teve esse processo de crescimento da população mundial. Letra B, com o surgimento da indústria, está relacionado a esse crescimento. O uso do vapor e da energia elétrica favorecia a qualidade de vida e a queda da taxa de mortalidade, e aí, consequentemente, as pessoas começavam a ter mais filhos. Quarta questão, explica o que são bens de consumo duráveis e não duráveis, e em seguida identifique os objetos abaixo de acordo com essa classificação. Você bota aí. Os bens de consumo duráveis são aqueles que podem ser utilizados por um período relevantemente longo. Os bens não duráveis são consumidos apenas uma vez por pouco tempo. E aí vocês têm um sapato, um tênis, na realidade, um picolé, uma máquina de lavar e um automóvel. Claro que o tênis é um bem de consumo não duráveis, ou semidurável. O picolé, bem de consumo não durável. Uma máquina de lavar, bem de consumo durável. E um automóvel, bem de consumo durável. Ok? Vamos agora iniciar aqui a página 325, falando da industrialização e reorganiza a sociedade. Novas relações de trabalho. De fato, como afirmamos no início do capítulo, a indústria mudou completamente a face do planeta. O ser humano começou a conseguir aquilo pelo qual procurou ao longo de toda a sua existência: ficar livre do fardo do trabalho e dedicar-se ao ócio produtivo. Contudo, devemos salientar que a riqueza não é para todos, apenas para alguns poucos, aqueles que detêm o meio de produção. Ao longo da produção, o desenvolvimento da industrialização criou duas classes sociais completamente diferentes. O topo do poder surgiu a burguesia industrial, proletária, e das indústrias a disputa pelo poder político e econômico com a burguesia comercial, e na base a classe trabalhadora denominada operário e proletariado. Então, a indústria teve esse processo de desenvolvimento do capitalismo, onde diversificou de classe social, os ricos e os pobres, o rico formado pela burguesia, os empresários, os grandes latifundiários, as pessoas que tinham condição financeira de investir, e, infelizmente, a classe operária, o proletariado, o trabalhador braçal, as pessoas que não tinham a condição de desenvolvimento econômico, que dependia do seu trabalho para poder se desenvolver. Proletários não são animais irracionais, nem são como aprendizes da manufatura, que só recebiam em troca do seu trabalho o alimento, roupas e um lugar para dormir na casa do mestre artesão. Da mesma forma que o jornaleiro e o ajudante, na época da manufatura, operários recebiam salários. Essa relação em que muitos trabalhadores, em troca de dinheiro, passou a generalizar, a ser chamada de relação salariada de trabalho. Estabelecia-se um contrato em que o operário ficava obrigado a cumprir uma jornada de trabalho em troca do salário pago pela burguesia. Essa relação caracteriza como capitalismo, sistema econômico, político e social que passou a organizar as sociedades humanas a partir de então. Mudanças do espaço urbano. Cidades já existiam desde a antiguidade, porém, ao longo do tempo, foram perdendo a importância para as áreas rurais, de forma que no início da primeira Revolução Industrial, a quantidade de pessoas nas zonas urbanas eram muito pequenas. A zona rural era mais importante, pois era dessa porção de espaço que vinha o sustento da população na cidade. Com o surgimento da indústria e sua multiplicação dentro das zonas urbanas, a população dessas áreas cresce em larga escala. A maioria da população rural começa a desenvolver dentro das cidades em busca dos empregos e das indústrias para oferecer. Para
atender às necessidades dessa população em constante crescimento. Ocorre uma organização das cidades, surgem novas áreas comerciais e residenciais. A cidade passa a ter maior oferta de serviços. Bancos, escolas, hospitais, sistema de transporte e abastecimento de água, esgotos e eletricidade se multiplicaram da mesma forma que ocorria dentro das indústrias. As cidades passaram a se especializar e também oferecer os trabalhos, pois surgiram empregos específicos por profissão. Dessa forma, as paisagens urbanas vão se modificando e tornando espaço nas zonas rurais. A cidade passa a ser um centro de vida e a paisagem vai progressivamente perdendo o verde das matas e o azul do céu. Surge a selva de pedra, espaço de centenas de edificações onde o solo e o reembolso e o recoberto de asfalto, vias férreas, avenidas, carros, bondes, trens circulam pelo asfalto e juntas indústrias passam a lançar na atmosfera fumaça que acarretam diversos problemas ambientais. Então, justamente, esse crescimento urbanístico que até o século XVIII era muito pequeno, né, ele passou a dar lugar, com o surgimento da indústria, né, a natureza passou a dar lugar ao crescimento das cidades e, consequentemente, passou a ter um fator negativo, né, relacionado a essa questão de impacto ambiental. Né. Muitas indústrias passaram a eliminar na natureza gases poluentes, né, que de certa forma trouxe fatores negativos ambientais, pessoas começaram a adoecer também com alto índice de poluição ambiental. Tudo isso aconteceu de forma negativa com o crescimento urbanístico das grandes metrópoles, das grandes cidades, né? Graças ao surgimento do capitalismo e do surgimento da indústria. Né? Foi um fator negativo, claro, do surgimento industrial. Mas sem ele, claro, também nós não teríamos o progresso, o crescimento econômico do mundo, então estaríamos atrasados. O certo, na realidade, seria para que o homem ele vivesse em harmonia com a natureza, né? Construísse indústrias, mas em contrapartida também construísse tecnologias para não impactar o ambiente. A partir da Revolução Industrial, as zonas urbanas passaram a concentrar poder e riqueza, atraindo para dentro do seu espaço grande parte da população das zonas rurais em busca de empregos oferecidos pelas crescentes cidades. No século XVIII, ao momento atual, o campo foi submetido à cidade. E, de certa forma, foi afastado da nossa vida, contudo, por mais distante que esteja do campo, sempre estará acessível na forma dos vegetais, da carne que você consome, de maneira dos bancos e das cadeiras, das suas salas, etc. Vários produtos industrializados, como refrigerantes, alimentos enlatados, são produzidos na zona rural e deslocados até as zonas urbanas. Por sua vez, a zona urbana produz máquinas, fertilizantes, caminhões e outros bens destinados a atender à necessidade das zonas rurais, pois grande parte da população deslocou-se para as cidades. Né? Então, existe uma troca nessa relação campo-cidade, existe uma reciprocidade, onde a cidade fornece para o campo e o campo fornece para a cidade. E assim, há um processo de troca entre os dois lados. Né? Vários produtos utilizados como refrigerantes, alimentos enlatados são produzidos na zona rural e deslocados para as zonas urbanas. Por sua vez, as zonas urbanas produzem máquinas, fertilizantes, caminhões, entre outros bens, para atender às necessidades das zonas rurais. Hoje, grande parte da população deslocou-se para as cidades, à procura de emprego. Esse movimento foi dado como êxodo rural, saída do homem do campo para as cidades em busca de melhores condições de vida, que identificou-se no Brasil a partir da década de 60 e, consequentemente, esse processo acabou se desenvolvendo cada vez mais, fazendo com que as áreas urbanas se tornassem um inchaço populacional e, de certa forma, causou também um grande impacto ambiental e urbanístico, né? Porque começaram a surgir as grandes ocupações ordenadas ou favelas e falta de saneamento básico como um todo. A zona rural está subordinada aos interesses urbanos
e orienta suas produções para a satisfação direta ou indireta da população das empresas que habitam as cidades. Atualmente, as zonas rurais estão organizadas para a produção de matéria-prima destinada ao setor industrial, a produção de alimentos destinados a grande contingente populacional, as cidades atenderam ao mercado interno e internacional. Conglomerados econômicos que surgiram justamente por conta do desenvolvimento do capitalismo. No final do século XIX, início do século XX, o sistema capitalista se aperfeiçoou em empresas de mais fortes que possuíam porte de maior reserva de capital. Passaram a reduzir o preço de seus produtos, destruindo as grandes de maior porte. Gradualmente, as pequenas indústrias foram desaparecendo da paisagem. Alguns poucos haviam vencido a competição pelo mercado e o capital passou a centralizar em poucas mãos. Surgiram nos países industrializados grandes conglomerados econômicos, indústrias comerciais e bancários, que passaram a dominar a economia mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, apareceram as primeiras empresas transnacionais, aquelas que têm a sede ou matriz em países mais espalhados pelo mundo, na forma de filiais. Essas empresas passaram a explorar os recursos naturais de vários países africanos, latino-americanos e asiáticos, e com seu poder científico e de capital começam a influenciar decisivamente o destino da economia política do planeta. Então, esse monopólio, esse conglomerado econômico, de certa forma, acabou promovendo assim o crescimento da economia mundial. Grandes multinacionais foram espalhando-se pelo mundo, se instalando principalmente nas empresas nos países de pequeno porte, países em desenvolvimento, que ofereciam mão de obra barata e matéria-prima abundante. E, de certa forma, acabava o quê? Acabava o processo de crescimento econômico acabava gerando, na realidade, o processo de crescimento econômico dos países que eram sedes desses multinacionais. E, em contrapartida, os países que absorviam esses multinacionais também, de certa forma, oferecia empregabilidade aos seus trabalhadores, movimentava a economia e o PIB do seu país, o que era de suma importância para o crescimento econômico também desses países. E aí, as multinacionais passavam a ter incentivos dos países subdesenvolvidos, onde não cobravam impostos para instalações dele, e aí, consequentemente, as coisas se movimentavam de forma agradável. As indústrias se instalavam nos países pobres e, portanto, geravam empregabilidade e movimentação de capital nos seus países. E isso foi de fundamental importância para o crescimento da economia de alguns países que tinham ainda sua economia um tanto quanto atrasada. E aí, consequentemente, teve esse processo de crescimento econômico. Ok? Então, vou ficando por aqui. Um abraço a todos, que Deus abençoe e até a próxima.